Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo. O imperialismo, pessoal, é uma prática política empregada pelos países europeus, mais especificamente pelas potências industriais europeias no século XIX, tá bom? A prática do imperialismo, ela já existe. Não é à toa que muitos chamam o imperialismo de neocolonialismo. O colonialismo nada mais foi do que resultado das expansões marítimas de Portugal e Espanha, né? Vimos que a América foi o espaço de conquista desse primeiro colonialismo, tá bom? Que foi do século XV ao século XVIII. A partir do século XIX, a América está se tornando independente. Tá? No mesmo período, a Europa está passando pela segunda revolução industrial. Tá bom? Essa segunda revolução industrial faz com que as máquinas produzam mais, de forma mais eficiente, o sistema de transporte melhora, nós já estamos falando de barco a vapor, de ferrovia, telégrafos, já estamos falando de um sistema de comunicação melhor, uma indústria nascente petroquímica. Tá? Então, os países europeus industrializados, eles estão buscando novos mercados para a sua atuação. A América se apresenta livre, então não há necessidade de a conquista. Entretanto, a Ásia e a África, elas ainda estavam intocadas ou pouco tocadas, digamos assim, pelos europeus. Daí, as áreas de atuação mais específicas desse neocolonialismo ou desse imperialismo, a Ásia e a África, tá bom? A gente vai ver que, nesse momento da história, já surgem os grandes conglomerados econômicos, o que hoje nós chamaremos de empresas transnacionais. Tá? Elas são muito poderosas e têm uma influência muito grande junto aos principais governos da Europa, dessas principais potências industriais. Então, elas utilizam da força do Estado para conquistar novas regiões. Quais são os interesses, quais são os objetivos? O que os europeus querem? Primeiro, eles querem um mercado fornecedor de matéria-prima para um preço muito baixo, tá? Posto que a mão de obra nativa é muito barata. Tá? Então, essas matérias-primas, obviamente, vão mudar de local para local, mas essas são matérias-primas que alimentam a indústria europeia. Tá bom? Ao mesmo tempo que essas colônias são fornecedoras de matéria-prima, elas também são espaços de alocamento, né, do excedente populacional. Está sobrando gente na Europa, então manda para fora. Tá? Por fim, essas mesmas colônias serão mercados consumidores dos produtos das suas respectivas metrópoles. Então, a gente está falando aí de um monopólio. Tá bom? Isso faz com que essas potências entrem em uma corrida imperialista, né, para ver quem pega mais e melhor. Tá bom? A gente vai ver que isso vai ter como um dos resultados a Primeira Guerra Mundial. Tá? Mais adiante a gente vê isso. Porém, a simples invasão e o saque, né, é difícil de justificar. Então, cria-se uma justificativa ideológica, ou seja, uma explicação no campo das ideias para esse imperialismo. Essa explicação seria a pretensa missão civilizatória dos povos europeus. Os europeus como povos superiores do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista cultural, eles teriam como uma das suas prerrogativas levar civilização para esses povos atrasados. Tá? Obviamente, isso é uma justificativa que não se mantém em pé, tá? No entanto, ela é utilizada como forma de dominação. Daí também a prática de muitas dessas potências de trazerem as lideranças locais para perto de si, para que a dominação seja um pouco menos tensa. Guerras acontecerão, disputa por colônia também. O imperialismo na África, ele se materializa com a Conferência de Berlim. Tá? Então, as principais potências europeias sentam na cidade de Berlim, pegam um mapa da África e literalmente dividem esse continente entre si. Tá? É óbvio que não há qualquer tipo de respeito às diferenças, qualquer tipo de consulta ou qualquer tipo de pergunta aos povos africanos. Eles simplesmente pegam um mapa e dividem entre si. Tá bom? Potências como a Inglaterra
e a França, nós vemos aqui no mapa, né, na parte laranja e a parte azul, pelo fato de terem saído na frente nessa corrida, pegaram partes maiores, né, e melhores. Porém, a gente vê que outros países também pegaram, né? A gente vai citar só alguns aqui, como Portugal, Espanha, Itália, a Alemanha também vai pegar, tá? Então, essa corrida é uma corrida para ver quem pega mais, tá? Isso vai ter como um dos resultados, né, da Primeira Guerra Mundial, mais adiante. A Ásia também se mostra como um grande mercado em potencial. É um continente populoso, né? Então, potencialmente, um mercado interessante. No caso da China, a gente vê que a China ela era um reino fechado. Só tinha uma porta de entrada e saída para produtos chineses, que é o Porto de Cantão. Tá? Então, por mais que a Inglaterra dialogasse, né, exigisse a abertura dos portos, isso não acontecia. Então, a Inglaterra começou a traficar ópio, né, uma droga que hoje em dia, por exemplo, foi utilizada para fazer a heroína, tá? Começa a traficar ópio. Tá? Isso faz com que o governo chinês responda. O governo chinês respondendo, a Inglaterra tem um motivo que ela quer para entrar em guerra com a China. Resultado, a Inglaterra ganha, né? Que é um país tecnologicamente muito mais avançado, tem uma marinha muito forte. Depois da vitória inglesa, ela impõe aos chineses o chamado Tratado de Nanquim. O que isso quer dizer? A abertura dos portos chineses aos produtos ingleses. Então, com isso, potencialmente, os ingleses ganham acesso a um mercado muito vasto. Tá? Outras potências europeias farão exatamente o mesmo, tá? E vão conseguir, aos poucos, abrir os portos chineses à presença de produtos europeus. Tá bom? A gente vai ver que essa abertura aos produtos europeus abre também, né, espaço para as ideias europeias. Então, a gente vai ver que em 1900 ocorre a chamada Revolta dos Boxers, que é uma revolta nacionalista. Tá? Então, chineses tentando expulsar a influência europeia se revoltam contra a presença estrangeira. Tá? São violentamente reprimidos. Tá? Aqui a gente já pode falar de alguns milhões de pessoas assassinadas. Tá? A Índia vai ser outro espaço preferencial. Esse também de atuação inglesa. Tá? Desde o século XVII, ou seja, desde os 1600, a Índia é uma colônia da Inglaterra. Tá? Só que a Índia era dominada por uma empresa, tá? A Companhia Britânica das Índias Orientais. Tá? Então, essa companhia destruiu, por exemplo, a produção de tecido local para impor a sua produção de tecido. Tá? Com aquela mesma lógica, mercado consumidor, mercado fornecedor de matérias-primas. Tá bom? Aqui a gente também vê uma revolta, tá? A dominação, ela nunca foi simples, tá? Ela sempre foi tensa. E a gente vê que essa rebelião, chamada Rebelião dos Cipaios, também é uma revolta de caráter nacionalista, tá? Então a gente tem que ver duas coisas. A dominação existia? Sim. Ela era violenta? Sim. Mas isso não quer dizer que os povos eram passivos, tá? Ao longo desses espaços africanos e asiáticos, uma série de revoltas ocorreram, tá? Contra a dominação estrangeira. Por fim, a gente vê que esse é um mapa, né, dos impérios coloniais em 1914, ou seja, a véspera da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente pode ver, por exemplo, que esse verde mais claro, esse é o Império Britânico, tá? À época, o maior império do mundo, tá? Nós vemos também o Império Francês, que é muito grande, né? Nós já vemos o Império Espanhol e Português muito reduzidos, tá? A gente vê que esse é o espaço das grandes potências europeias, tá bom? Esse é o cenário da divisão política colonial antes da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Com isso, a gente termina aqui a explicação sobre o imperialismo. Opa.